Olá, jovens! Nesse vídeo a gente vai falar sobre coloração de grafos, em particular a coloração dos vértices de um grafo, sobretudo quando vértices vizinhos vão ter cores diferentes. A gente falou brevemente sobre isso num vídeo introdutório lá atrás, motivando aquele problema da modelagem dos portões de embarque de um aeroporto, e isso voltou a aparecer no vídeo sobre planaridade, quando a gente converteu aquele problema de colorir as faces de um mapa para colorir os vértices de um grafo planar, de modo que vértices vizinhos tenham cores diferentes. Aqui a gente vai falar mais em geral sobre esse problema. E o problema é esse. Dado um grafo G, denotaremos por Ki de G, letra grega Ki de G, o menor número de cores necessário para colorir os vértices do grafo de modo que vizinhos recebem cores diferentes. Então aqui a gente vai brincar muito de colorir grafos nesse vídeo. Eu vou começar a colorir os vértices desse grafo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar azul e vizinhos têm que receber cores diferentes. Então aqui também já não pode ser vermelho. Aqui, por exemplo, pode ser roxo. Aí aqui pode ser azul de novo. Aí aqui em cima agora já é vizinho do azul, do vermelho e do roxo, tem que ser um amarelo. Coloriu. Esse aqui de cima agora está vizinho de todo mundo, do amarelo, do vermelho, do azul, do roxo, então ele tem que ser outra cor, tem que ser verde. Ali em cima eu posso reaproveitar o azul e aqui eu posso reaproveitar o amarelo. Pronto. Eu fui capaz de colorir esse grafo utilizando 5 cores: azul, vermelho, amarelo, verde e roxo. Eu já sei, por conta disso, que desse grafo é no máximo 5. E a pergunta é: pode ser menor? Será que eu consigo colorir esse grafo com menos cores? E a resposta é sim. Sim, é possível. Eu poderia ter feito uma coloração mais eficiente desse grafo. Eu poderia, por exemplo, ter feito... aqui eu poderia ter utilizado azul. Aqui eu posso utilizar o azul também. O importante aqui é se eu vou utilizar o vermelho aqui. O vermelho aqui. O que mais que eu posso fazer? O amarelo agora eu posso utilizar ele aqui, aqui. Eu ainda tenho o roxo. Eu vou fazer tudo e não vou precisar do verde. Então agora eu sei conseguir melhorar minha coloração. O menor número de cores é no máximo 4. Posso fazer com 3? Será que eu posso fazer com 3 cores esse grafo? Não. De fato, o menor número de cores necessário é 4. Por quê? Porque agora você pode observar essa subestrutura do grafo. São 4 vértices, todos eles conectados entre si. Então, nenhum deles pode ter a mesma cor. E só para colorir essa parte eu preciso de 4 cores. Então, se 4 é necessário, e conforme estamos vendo aqui, 4 é suficiente, a resposta é 4. Qual que é? E esse símbolo, né, chamado Ki de G, ou número cromático. Né? Qual que é o número cromático de um caminho, o grafo PN? Quantas cores eu preciso para colorir o PN? PN. Quantas cores eu preciso? 2, né? 2 cores aqui é suficiente. Posso fazer vermelho intercalado com azul. E o PN está devidamente colorido. E o CN, o grafo ciclo, quantas cores é necessário? Bem, aqui já espero que você esteja relacionando isso que a gente está fazendo aqui com alguns desses grafos, tem a ver com bipartição. O PN é um grafo bipartido. Lembra que quando a gente falava lá de grafo bipartido, a gente tinha essa coisa de usar 2 cores. Fazer uma coloração com 2 cores é a mesma coisa de encontrar uma bipartição. O PN, né, o grafo caminho, ele sempre é um grafo bipartido.
Portanto, ele sempre pode ser colorido com duas cores. Mesma coisa podemos falar sobre árvores. As árvores são todas grafos bipartidos. Portanto, podem ser coloridos com duas cores. O CN, lembra lá? Quando N era par, era bipartido, duas cores. Quando N era ímpar, o CN não era bipartido. E no caso, aí a gente já não sabe quantas cores são necessárias, mas não é muito difícil você se convencer que 3 cores vão ser necessárias e suficientes. Né? Eu posso fazer aqui vermelho, preto, preto, vermelho, vermelho, preto. A gente verificou que não era bipartido, porque ali não pode ser nem preto nem vermelho, mas certamente pode ser roxo. Eu acabo de conseguir fazer aqui o CN e o C7 com 3 cores. Não é muito difícil você se convencer que qualquer CN com N ímpar, o número cromático é 3. E o grafo completo KN, todo mundo é vizinho de todo mundo precisa de uma cor diferente. O número cromático do KN é N. Então, estamos aqui uma introdução. Intuitivamente eu tenho uma pergunta. Muitas arestas ajudam ou atrapalham? Em cada aresta um conflito. Se eu tenho muitas arestas, intuitivamente isso atrapalha. Né? Claro que não é uma relação direta, porque eu posso ter grafos com muitas arestas e que ainda assim são bipartidos. Por exemplo, os bipartidos completos. E eu posso ter grafos com poucas arestas que eu preciso de mais cores. Está aqui o exemplo do C5, a gente vai ver um exemplo mais interessante daqui a pouco. Então, uma maneira que a gente pode quantificar de modo bastante grosseiro essa relação entre número cromático e densidade do grafo é pensando assim: ao colorir um grafo, cada cor forma o que a gente chama de um conjunto independente. É um conjunto de vértices que não tem aresta dentro dele. Note aqui que o conjunto dos vértices amarelo não tem aresta entre eles. O conjunto dos vértices azuis não tem aresta entre eles. O conjunto dos vértices aqui nesse outro desenho vermelho não tem aresta entre eles. É uma generalização daquela ideia do bipartido. Eram 2 partes, aqui para cada cor eu tenho uma parte. Né? Cada um desses conjuntos a gente chama de conjunto independente. Então, cada cor eu posso redesenhar o meu gráfico colocando as cores cada uma num canto. Dentro de uma cor não tem aresta e eu só tenho aresta entre elas. Então, imagina que eu tenho aqui um gráfico colorido com Q cores, eu tenho Q conjuntos independentes e eu só posso ter arestas conectando conjuntos diferentes. Qual que é o máximo número de arestas que esse gráfico pode ter? Bem, não é muito difícil você se convencer que o máximo número de arestas que eu posso ter aqui fora vai acontecer quando cada uma dessas classes tiver o mesmo tamanho, aproximadamente, não vamos se preocupar muito com isso, e eu tiver todas as arestas possíveis entre todas elas. Eu tenho Q conjuntos, então eu tenho Q escolhe 2 possíveis pareamentos de conjuntos, e entre cada um deles eu tenho no máximo n sobre Q ao quadrado. N sobre Q é o tamanho de cada um deles se eles tiverem mais ou menos o mesmo tamanho. Ao quadrado é o número máximo de arestas que eu posso ter aqui. Então eu tenho Q escolhe 2 vezes n sobre Q ao quadrado. Você faz essas contas, chega aqui nessa expressão. Então o número de arestas é no máximo n ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos 1 sobre Q. Então, à medida que esse número cresce, esse número precisa crescer também. Mas esse é um limitante muito fraco, no sentido que ele não te ajuda muito. Por exemplo, num gráfico com 30 vértices e com 350 arestas, ele só te garante que o número cromático é obrigatoriamente pelo menos 4. Né? Quando, na verdade, você pode ter uma situação em que esse número é muito maior, basta que dentre esses 30 vértices eu tenha aqui uns 10 vértices, todos eles vizinhos de todos, ainda me sobra um monte de aresta e alguns vértices para colocar do lado de fora, e só aqui dentro eu preciso de 10 cores. Tá? Mas ainda assim é uma informação importante e que nos ajuda a processar um pouco a intuição do que é colorir um gráfico, do que é ter várias classes de cores diferentes, etc. Bem,
E nesse próprio desenho que eu acabei de fazer já tinha esse exemplo, né? Se G possui um KN dentro dele, então o número cromático é pelo menos N. Não importa o resto desse gráfico que está aqui, eu posso ter muitos poucos vértices e arestas, eu posso ter um monte de caminhos, eu posso ter um gráfico que se parece com uma árvore e, portanto, indicativo que eu precisaria de poucas cores, mas se ali dentro eu tenho um K6, eu sei que ali para aqueles 6 vértices eu preciso de uma cor diferente para cada um deles. Tá? A primeira pergunta. Nesses exemplos o número cromático é N. Nesse exemplo o número cromático é 4, mas aqui eu tinha um K4. Será que para o número cromático ser pelo menos N eu preciso ter escondido no meu grafo um KN? Minha resposta é não. Existem grafos, e está aí um exemplo de um deles, em que você não tem um KN, mas o número cromático é potencialmente alto. Esse grafo daqui, vamos colorir ele. Primeira coisa que a gente nota é que aqui fora tem um C5. Então eu já sei que obrigatoriamente eu preciso de 3 cores aqui. Vou colocar aqui azul, azul, vermelho, vermelho e laranja. Aí agora, né, vamos pensar aqui para esse vértice. Vou tentar usar 3 cores. Né? Então esse vértice daqui certamente não pode ser vermelho nem laranja. Se eu quiser continuar usando 3 cores, ele tem que ser azul. Esse vértice daqui não pode ser azul nem vermelho, com 3 cores ele ainda tem que ser laranja. Esse vértice aqui de baixo não pode ser nem azul nem laranja, obrigatoriamente ele tem que ser vermelho. Esses outros dois aqui, esse aqui que tem 2 vizinhos vermelhos, eu até posso colocar azul ou laranja, tanto faz. Ou laranja ou azul, dá no mesmo. Digamos que eu quero digamos que eu vou colocar laranja nesse e laranja nesse também. Eu podia ter colocado vermelho. O do meio, ele tem um vizinho azul, um vizinho laranja e um vizinho vermelho. Um vizinho azul, um laranja e um vermelho, que vieram exatamente dos vértices onde eu não tive escolha. Nesses vértices eu não tive escolha. Então, esse cara não pode ser nem azul, nem laranja, nem vermelho. Ele vai ter que ser roxo. Então, nesse grafo, eu precisei de 4 cores. E esse grafo não tem nenhum triângulo, quanto mais um K4. Né? Num ciclo, só no C5, que não tem triângulo, eu precisei de 3. Mas nesse gráfico eu precisei de 4 e eu não tenho nem triângulo, nem K4. Vou deixar aqui como um desafio bastante criativo você olhar para esse exemplo, ponderar sobre ele, pensar no C5, pensar no que mais que eu fiz com o C5 para que eu precisasse de uma 4ª cor e tentar criar um grafo em que o número cromático é 5 e o grafo ainda assim não tem triângulos. Essa aqui é uma construção muito famosa, ela tem até um nome, eu não vou falar o nome para você não pesquisar e não descobrir a resposta, mas ela demonstra que o número cromático pode ser arbitrariamente alto, né? Ainda que o grafo não tenha triângulos, quiçá um grafo completo maior. Né? Então, apesar de ter essa relação que se tem um grafo completo o número cromático é alto, a conversa não é verdadeira. Uma coloração gulosa é uma coloração em que as cores são ordenadas de alguma forma qualquer. 1, 2, 3, 4, 5 podem ser o nome das suas cores. E os vértices são coloridos em alguma ordem qualquer com a menor cor disponível para ele. Tá? E aqui eu tenho um exemplo de algumas cores que eu coloquei aí, né? Azul, um vermelho, um roxo, um verde, amarelo, um laranja. E eu vou colorir esses vértices desse grafo. E eu vou começar aqui, primeiro eu vou ordenar os vértices, então aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colorir os vértices nessa ordem, tá? E eu vou utilizar sempre a menor cor disponível. Então a cor azul é a menor cor, ela está disponível para esse vértice. Para o vértice 2 ele não tem nenhum vizinho azul, eu posso continuar fazendo azul. Para o vértice 3 ele não tem nenhum vizinho azul, posso continuar azul. O vértice 4 não tem vizinho azul, pode ser azul. O vértice 5 tem vizinhos azul, então ele tem que ser vermelho.
O vértice 6 não tem vizinhos, tem vizinhos azuis, então tem que ser pelo menos vermelho, mas não tem vermelho. 6, 7 e 8. Então aqui houve uma coloração desse gráfico. Imagine agora que a minha ordem fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu me dou conta que o meu grafo ele não está do jeito que eu queria para que esse exemplo ficasse interessante. Na verdade, eu queria ter colorido esse grafo daqui. Peço perdão. Como eu estou com preguiça de editar o vídeo, eu vou fingir que era esse o gráfico que estava aqui desde o começo. Note que não mudou nada do lado esquerdo, ainda teria tido o mesmo resultado, mas do lado direito agora a gente vai ver um fenômeno interessante. Quando a gente for tentar colorir esse grafo, eu vou começar com a cor azul no vértice 1. O vértice 2, ele não tem vizinho azul. O azul está disponível, então ele vai ganhar azul. O vértice 3, ele tem vizinho azul, então ele tem que pegar a próxima cor, que é o vermelho. O vértice 4, ele tem vizinho azul, mas não tem vermelho. Ele ganha o vermelho também. O vértice 5, ele tem vizinho azul e tem vizinho vermelho. Ele tem que ganhar a próxima, que é o roxo. O vértice 6 tem azul e tem vermelho, mas não tem roxo, ganha roxo. E o vértice 7 tem azul, vermelho e roxo, então ele tem que ser verde, assim como o 8. Então note que neste mesmo grafo, se eu tivesse colorido o lado esquerdo inteiro, primeiro de uma vez só era só azul, o lado direito só vermelho, mas se eu tivesse feito essa coloração que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu precisaria de 4 cores. Uma coloração gulosa é uma coloração que pega uma ordem aqui qualquer, vai colocando sempre a menor cor disponível, termina, colore o grafo. O resultado depende da ordem dos vértices, conforme a gente viu. O problema de colorir grafos em geral é um problema difícil, porque a gente nunca sabe qual que é a melhor ordem. Eu vou deixar aqui como um desafio demonstrar que sempre existe uma ordem que funciona e encontra uma coloração com o mínimo de cores possível, mas não é tão fácil demonstrar isso. Vou deixar isso como um desafio para você tentar pensar e ver se você demonstra esse fato. Tá? Mas o que é importante é que sempre existe essa ordem, é difícil encontrá-la. Tá? Vou deixar aqui 4 exercícios. O primeiro deles, mostre que o número cromático é sempre maior ou igual do que n ao quadrado sobre n ao quadrado menos 2m e menor ou igual do que 1 meio mais raiz de 2m mais 1 quarto. Tá? Esse daqui a gente já fez, é só você reorganizar aquela desigualdade. Esse daqui, pense um pouco naquele mesmo argumento que a gente fez de olhar para aquelas classes e colocar o máximo número de arestas. Pense agora se fosse o mínimo número de arestas, o que é que você precisaria colocar pelo menos. E veja se você chega nessa desigualdade. Em termos dos graus, o que é que uma coloração gulosa garante? O que é que isso aqui garante? O que é que eu consigo? Aqui a gente viu que, a depender da ordem, os resultados podem ser bem diferentes. Né? Mas o que é que com certeza estava garantido aqui? Cada vez que eu examino um vértice, no máximo, todos os vizinhos dele já foram coloridos. Então, se eu tenho número total de cores é sempre maior do que o tamanho da maior vizinhança, isso aqui vai funcionar. O ponto numa coloração gulosa é que se eu tenho um grafo qualquer e eu estou olhando para um vértice específico e todos os vizinhos dele já foram coloridos, digamos aqui, todos estão coloridos, ainda que sejam com cores diferentes. Nesse exemplo, se eu tenho uma cor a mais, se eu tenho uma quinta cor, independente da ordem, eu sei que eu vou conseguir colorir aquele meu vértice. Então, em termos dos graus dos vértices, a coloração gulosa garante para você que
deixa eu utilizar aqui a notação, se delta de G é maior grau de G, então Q de G é menor ou igual a... E quem que eu coloco aqui que tem a ver com delta de G? Questão 3. Mostre que se você pegar um grafo e o seu complemento e tomar o produto dos números cromáticos, o resultado é sempre pelo menos o número de vértices. E aí já tem uma dica. Se ômega de G é o maior KL que existe lá dentro de G, L variando, mostre que Q de G vezes o ômega do complemento é maior ou igual que N. Tá? Pense um pouco sobre esse problema. Você pode dar uma pesquisada e interagir. Também vale uma desigualdade contrária. Se você somar os números cromáticos, aí é menor ou igual do que N mais 1. Mas essa é mais difícil de mostrar. Tem a ver com pensar em coloração gulosa, pensar na ordenação dos graus, tem a ver com tentar resolver a questão 2 de um jeito mais criativo. Você pode pesquisar também, se você quiser, essa desigualdade, mas essa é um pouquinho mais difícil. E o item 4, esse sim eu gostaria que todo mundo tentasse com certeza. Mostre que se um grafo tem número cromático igual a K, mas todo subgrafo induzido do grafo tem número cromático no máximo K-1, então a gente pode concluir que o grau mínimo do grafo, o menor grau dentre todos os vértices do grafo, é pelo menos K-1. Tá? A ideia aqui é você pensar num grafo, ele tem número cromático K, mas todo subgrafo induzido tem número cromático menor. Por que o grau mínimo é alto? Você pensa lá, tem um seu grafo, pega um vértice qualquer, remove, colore, coloca de volta. O que é que você consegue concluir a respeito do número de vizinhos que esse vértice tinha? Tá? Pense um pouquinho sobre cada uma dessas questões, especialmente a questão 4. E no que diz respeito a essa questão 2, tem um comentário adicional, um teorema muito famoso em teoria dos grafos, o teorema de Brooks, fala que é a resposta. Né? Para todo grafo G, o número cromático é no máximo delta de G mais 1. Então, isso é o que eu esperava que você tivesse respondido aqui. Mas o teorema de... Isso aqui é fácil, tem a ver com o algoritmo guloso. O que o teorema de Brooks fala é que a igualdade ela só acontece quando o grafo é um grafo completo ou quando é um ciclo ímpar. E que em todos os outros casos, na verdade, isso aqui é uma desigualdade estrita. Isso não é uma consequência imediata do algoritmo guloso. Você tem que trabalhar um pouquinho para demonstrar isso. É uma indução um pouco criativa, mas é um resultado não muito difícil e é um resultado que também costuma aparecer nos cursos de teoria dos grafos. Vamos passar adiante para o nosso último tema. O teorema das 5 cores. O teorema das 5 cores diz respeito à coloração de grafos planares. O que a gente viu no finalzinho do vídeo de grafos planares é que todo grafo planar pode ser colorido com 6 cores. Agora eu vou mostrar que, na verdade, dá para fazer com 5. Como que funciona essa demonstração? É uma demonstração por indução. E por indução, aqui um jeito um pouco engraçado, que ela começa assim. Eu vou dizer que G é o menor grafo planar que precisa de 6 cores. E eu vou mostrar que tem um menor do que G. E aí dá problema. Então, se eu não posso ter um... Né, se o menor grafo que precisa de 6 cores implica que tem um menor ainda, isso levaria a uma contradição. Isso aqui é exatamente a ideia da indução, só que meio que indo no sentido contrário. Né? Como se fosse a indução da contrapositiva, em certo sentido. Então, isso não é possível e todo grafo planar precisa... nenhum grafo planar pode precisar de 6 cores. Tá? Obviamente, se eu tenho um grafo planar que precisa de 6 cores, eu tenho pelo menos 6 vértices. Né? E como a gente viu, todo grafo planar satisfaz essa desigualdade. O número de arestas é no máximo 3n-6, o que nos garante a existência de um vértice de grau 5. Né? E nós podemos assumir que V é o único vértice
Esse vértice grau 5 é o único vértice que recebeu a cor cinza. E eu sei que esse vértice daí tem a sexta cor, porque eu posso pensar assim, ao remover esse vértice eu consigo colorir com 5 cores. Porque, afinal de contas, aquele era o menor gráfico que eu precisava de 6 cores. Né? Então, eu estou escolhendo o vértice grau 5, removendo, estou colorindo todo mundo com 6 cores, com 5 cores, perdão, estou colocando ele de volta. Para que esse grafo precise de 6 cores, cada um dos vizinhos dele precisa de uma cor diferente. Então, eu sei que, obrigatoriamente, se eu tenho um grafo planar que precisa de 6 cores, eu vou no vértice grau 5, removo, coloro todo mundo com 5 cores. Color é uma palavra que, felizmente, eu não apareço nesse vídeo falando. E quando eu recolocar esse vértice, eu vou precisar que ele tenha a sexta cor. Significa dizer que os vizinhos dele vão ter cores diferentes. Tá? Então, eu sei que a minha situação, a situação é essa. Beleza. Vamos seguir adiante aqui agora. O que é que a gente vai fazer? A gente vai recolorir G de modo que ainda seja uma coloração válida, mas que apareça uma cor repetida na vizinhança desse vértice. Se aparecer uma cor repetida aqui, se de algum motivo, se de alguma forma eu conseguir recolorir o meu grafo e aqui, ao invés de azul, ficar vermelho, eu sei que eu posso colocar o azul em V. Porque esses são os únicos vizinhos de V. Então é isso que a gente vai tentar argumentar que é possível fazer agora. E o ponto aqui é bem simples. A gente vai olhar para essa vizinhança de V, que tem esses vértices, e a pergunta é como é o subgrafo azul e roxo. Então eu vou esquecer as outras cores e vou pensar apenas em azul e roxo. Então eu tenho aqui o meu vértice V. Ele tem os seus vizinhos, cada um deles pode ter outros vizinhos, não importa. Não estou preocupado com o resto do gráfico, estou pensando apenas no que é azul e roxo. V tem um vizinho azul, que pode ter um vizinho roxo, ou não. Certamente não, pode até ter outro, pode ter outro vizinho roxo aqui, não importa, não vai fazer muita diferença. Pode até ter, certamente não tem vizinho azul, porque azul com azul não pode. O roxo pode ter vizinhos azuis, por exemplo, um deles, que cada um deles pode ter um vizinho roxo e assim sucessivamente. E eu também posso sair caminhando do outro lado. Eu posso olhar para o vizinho roxo, que tem ou não tem vizinhos azuis, que tem ou não tem vizinhos roxos, etc. Tá? Se a situação é como essa que eu desenhei aqui embaixo, e esse caminho, esses caminhos que saem por aqui não se encontram com esses, acabou. Está resolvido o problema. Por quê? Porque eu posso inverter azul e roxo nessa parte. Tudo que é azul vira roxo, tudo que é roxo vira azul. E isso não tem nada a ver com as outras cores. E se eu fizer isso, esse vértice passa a ser roxo e a cor azul passa a estar disponível para ver. Eu não preciso utilizar a cor cinza. Então, qual que é o problema? O problema acontece quando isso daqui é o caso. Porque aqui, se eu inverter azul e roxo, não muda nada. Esse passa a ser azul, esse passa a ser roxo e V continua tendo um vizinho roxo e um vizinho azul. Tá? Então, vamos assumir que a gente está nesse caso em que o vizinho azul de V é eventualmente conectado por um caminho bicromático que termina no vizinho roxo de V. Tá? Beleza. Lembra? Nossa principal hipótese, o grafo é planar. Fechei um ciclo aqui. O que é que eu vou querer fazer aqui agora? Eu quero olhar para as outras cores. Eu quero olhar, por exemplo, para a cor que sai daqui e que sai daqui. E de alguma forma argumentar que eu não posso fechar o ciclo, porque aí eu vou ter um problema. O subgrafo azul-roxo é um subgrafo que tem um ciclo. E como que vai ser o subgrafo laranja-verde? O subgrafo laranja-verde, certamente se eu sair aqui do laranja, eu posso ter vários vértices verdes sucessivamente. Se eu sair do verde, eu posso ter uns laranjas. Se essa é a figura, acabou.
porque aqui dentro eu inverto laranja com verde, esse cara vai ficar verde e V pode ser colorido com laranja. A outra possibilidade que é essa não pode acontecer, porque aí eu teria uma contradição do fato que o meu grafo é planar. Né? Note que esse vértice conectado a esse não pode utilizar nenhum desses azul roxo que está passando aqui, porque aqui é só laranja e verde. Então o cruzamento teria que ser de arestas. Isso não é possível. O meu grafo estava originalmente desenhado sem cruzamentos. Isso aqui não pode. Então ou a gente está nesse caso, ou a gente está nesse caso. É possível recolorir o grafo. É possível recolorir de modo que aparece uma cor repetida na vizinhança de V e, portanto, sobra uma quinta cor para V. Isso aqui é um algoritmo que funciona e que colore qualquer grafo planar com 5 cores. Né? Se G é um menor grafo planar que precisa de 6 cores, então existe uma coloração de G em que todos os vértices estão coloridos com 5 cores e a vizinhança de V está colorida de modo que aparece uma cor repetida. Logo, existe uma cor que sobrou para V e eu posso recolorir esse grafo com 5 cores. Então, esse menor grafo que precisa de 6 cores não existe. Né? Desde que, né, ao remover V, o grafo restante é 5, não é 6. Então, isso aqui, chegamos a uma contradição. Mas o teorema que é verdadeiro também, né? Esse também, obviamente, é verdadeiro. O teorema que é verdadeiro, porém muito mais difícil de mostrar, é que todo grafo planar pode ser colorido com 4 cores. Né? A gente demonstrou de uma maneira muito rápida 6, demonstrou agora com um pouquinho de esforço 5, mas para demonstrar que todo grafo planar pode ser colorido com 4 cores, a menor demonstração que existe, ainda hoje, precisa do uso de um computador para verificar todos os possíveis casos e subcasos. É uma demonstração que reduz o problema a colorir uma certa quantidade de grafos, mas essa quantidade é tão grande que na mão não dá para fazer. Esse é o primeiro exemplo de um teorema que necessitou do auxílio de um computador para concluir a sua demonstração, para verificar um número finito de casos. E ainda hoje é um grande desafio na área de teoria dos grafos encontrar uma demonstração do teorema das 4 cores que não precise desse auxílio de um computador para verificar casos e subcasos. Com essa, paramos por aqui. Até já, jovens.